Boa tarde ao quarto dia da Academy Open Week. Este webinar, a temática deste webinar será sobre a promoção e dinamização cultural e educativa de arquivos e bibliotecas. Temos cá 4 ilustres convidados, mais o nosso querido professor Paulo Batista, com quem temos um gosto enorme em trabalhar. O professor Paulo Batista, que, como disse, é coordenador desta formação essa que arrancou na passada segunda-feira e atingiu o número máximo de alunos para esta edição. Aliás, algo que tem vindo a acontecer sistematicamente ao ponto de termos que fazer 2 edições por ano, exatamente por isso. E aproveito para avançar que a próxima edição, com início em janeiro, já tem candidaturas abertas, mas isso fica depois mais para o fim. Professor Paulo Batista, é um gosto vê-lo aqui novamente nesta iniciativa da Academy Open Week e lhe pedir, por favor, que apresentasse os nossos oradores para que pudéssemos então dar início ao nosso webinar. Muito obrigado e até já. Boa tarde a todos, caro Dr. André Ferreira, muito agradeço as palavras sempre generosas e amigas e, de facto, se me permitem, antes de apresentar os nossos ilustres conferencistas, gostaria de dar as boas-vindas a este webinar que, como assinalado, se integra na 4ª edição da Academy Open Week. A iniciativa começou no dia 22 e acaba amanhã. Não poderia deixar de começar por agradecer à doutora Celina Luís, diretora executiva da Autónoma Academy, a Escola de Pós-Graduações da Universidade Autónoma de Lisboa, todo o apoio desde o primeiro momento e a aposta nesta pós-graduação, um curso de sucesso, como de facto acabou de ser referido, cuja edição começou nesta segunda-feira e a próxima edição, a 6ª, começará a 19 de janeiro. O agradecimento também profundo ao Dr. André Ferreira, diretor de Comunicação e Gestão de Parceiros da Autónoma Academy, pelo desenvolvimento de mais uma extraordinária iniciativa e o apoio permanente, constante a todos nós nesse sentido. Um segundo conjunto de agradecimentos ao fantástico corpo docente desta pós-graduação, promoção e dinamização cultural e educativa de arquivos e bibliotecas, que passo a apresentar. Luís Filipe Santos e Jorge Janeiro, aqui connosco, Daniel Flores, Laureano Ascensão de Macedo, Luís Alvim, Marta Gomes, Mónica Frande Ferreira, Nelson Vaquinhas, Sandra Patrício e eu próprio. E depois, naturalmente, um agradecimento aos alunos, não só deste curso, que começou agora, mas também de todas as outras edições, sem os quais, naturalmente, este curso não existiria. E depois, um derradeiro e fundamental conjunto de agradecimentos a todos os que se inscreveram neste webinar e, naturalmente, aos nossos ilustres, notáveis conferencistas que passo a apresentar. O professor Dr. Luís Filipe Santos, diretor-geral da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, o professor Dr. Jorge Janeiro, subdiretor da mesma instituição, a DGLab, e depois aos doutores Bernardino Castro, diretor do Centro Português de Fotografia, um serviço dependente da DGLab, e Inês Blanc, a nossa aluna da 4ª edição, que a decidimos convidar também por um percurso absoluto de excelência, mas na verdade que corresponde a todos os demais colegas que fizeram este curso. Bom, antes de despassar a palavra, começando pelo professor Dr. Luís Filipe Santos, gostaria de realçar que este webinar, que tem a duração prevista de 60 a 70 minutos, mais 10, 15 minutos para perguntas e respostas, entende-se em estreita colaboração com a pós-graduação em promoção e dinamização cultural e educativa e tem como objetivo, no fundo, apresentar diferentes perspectivas sobre essa temática, ou seja, de que modo é que os serviços de informação, arquivos, bibliotecas, museus, etc., evidenciam a sua ação no âmbito da promoção e dinamização cultural e educativa. Bom, fico por aqui, não é a mim que querem ouvir, mas aos nossos notáveis oradores, e nesse sentido passo a palavra ao professor Dr. Luís Filipe Santos. Bem, meus caros e minhas caras, antes de mais uma boa tarde a todos. Eu permita-me só dar o pontapé de saída, agradecendo, antes de mais, obviamente, a deferência do Dr. Paulo Batista. Com muita pena minha, ainda não sou professor doutor. Espero, num futuro próximo, eventualmente vir a sê-lo. Por enquanto sou só mestre. E eu acho que de alguma forma também é importante só para dar o pontapé de saída. Mas sim, gostava de
agradecer à Autónoma Academy esta Open Week, até porque é extremamente importante fazermos aquilo que é a divulgação dos cursos para aquilo que são os nossos alunos e potenciais alunos. E é muito agradável ver neste rol de inscritos muitos dos alunos que, entretanto, frequentaram as várias edições desta pós-graduação. E não poderia deixar de agradecer, em primeiro lugar, à doutora Celina Luís, ao doutor André Ferreira, por todo o empenho que têm tido, não só na divulgação, mas também a ajudar e no apoio a esta organização extraordinária, que eu já disse na minha outra intervenção, na pós-graduação passada, mas também me sinto tentado a dizer agora. Uma organização extraordinária que tem um coordenador de excelência. O Dr. Paulo Batista é a cara mais visível de todo este trabalho fundamental, que é a aposta naquilo que é a formação dos profissionais de informação e documentação. Nós sabemos que esta é uma área que tem as suas questões dentro da proliferação de cursos de pós-graduação por esse país fora. Nós temos cursos que estão espalhados territorialmente neste caso, Lisboa, Coimbra, Porto, mas a verdade é que este curso, de alguma forma, tem sobressaído por esta capacidade ímpar de, em todas as suas edições, ter esgotado as vagas. E isso deve-se a uma organização ímpar. Não só a organização da Autónoma Academy, mas também a sua coordenação. E a coordenação é feita pelo Dr. Paulo Batista, que se ele fala de um corpo notável de docentes, eu acredito que, e falo talvez por experiência própria, se calhar o corpo notável de docentes neste momento sente-se aqui particularmente bem, porque tem efetivamente um coordenador de excelência, um coordenador que motiva, um coordenador que está presente, e essa presença e esse trabalho é muito teu, Paulo, e agradeço esse empenho, porque nós na nossa profissão também precisamos de formação de excelência, uma profissão que está diariamente em constante evolução e também precisa de alguém que possa responder a esses desafios. E tu tens tido essa capacidade ímpar de motivar os docentes a estar aqui. Exemplo disso, e permitam-me também cumprimentar as pessoas que me vão acompanhar neste painel de 60 a 70 minutos, pessoas que são mais do que companheiros oradores neste painel, são também companheiros de trabalho. Permitam-me um cumprimento muito particular ao Dr. Jorge Janeiro, colega da direção da DJ Lab, mas também ao Dr. Bernardino Castro, que infelizmente não tenho a oportunidade de ver tantas vezes quanto gostaria, o diretor do Centro Português de Fotografia, que faz um trabalho exemplar num serviço dependente da DJ Lab, que tem aqui uma particular importância, não só porque tem esta particularidade de estar descentralizado, mas ele próprio também é uma entidade, embora sendo um serviço dependente, é um arquivo de âmbito nacional, é o Centro Português de Fotografia, e eu sei bem o trabalho e o esforço que o Dr. Bernardino tem tido, às vezes não estando tão próximo daquilo que é a sede, mas com o trabalho dele também tem conseguido posicionar, de alguma forma, o Centro Português de Fotografia neste panorama arquivístico nacional. Por último, um cumprimento particular à doutora Inês Blanc, que hoje aqui nos faz companhia, e na pessoa dela cumprimento todos os antigos alunos de todas as pós-graduações, de todas as edições desta pós-graduação. Até porque, de alguma forma, ela só existe com esta pujança e com este valor, porque os alunos, os alunos acreditam nela. E acreditam nela, acreditam em nós. E nós ficamos muito contentes quando temos tanta gente a acreditar naquilo que é o nosso trabalho e que hoje, de alguma forma, continuam a estar aqui presentes. Apesar de terem terminado essas mesmas edições da pós-graduação, hoje estão aqui presentes, estão aqui mais uma vez para nos acompanhar naquilo que, ao fim e ao cabo, nós costumamos dizer, uma pós-graduação não acaba na sua última aula, mas é uma aprendizagem constante. E a verdade é que a prova disso é o número de antigos alunos que está aqui hoje presente neste trabalho de constante conhecimento, que até nós próprios, que temos o gosto de poder-vos ajudar em algumas aulas, também acompanhamos. Nós estamos sempre a aprender. Isto é uma daquelas coisas que eu gostaria de dar o pontapé de saída, é esta constante aprendizagem numa pós-graduação, e permitam-me aqui o elogio, não é um elogio fácil, mas tem que ser dito, que é esse o espírito que nos tem sido incutido, neste caso pelo Paulo desde o início. Esta pós-graduação existe sobretudo para tentar responder aos anseios, às expectativas e aos problemas que nos são colocados no dia-a-dia. E isso é aquilo que eu acho que de alguma forma a distingue das outras. Sempre que existe um problema, nós tentamos encontrar uma solução. Não estamos aqui a entrar em campos por vezes demasiado teóricos, mas não nos dão resposta àquilo que são as questões do nosso dia-a-dia. As questões do nosso dia-a-dia às vezes são um bocadinho mais simples daquilo que se possa pensar, mas aquilo que nós queremos é respostas rápidas, que possam ser úteis. E também é um bocadinho esse o fator endógeno daquilo que é a motivação do corpo docente, mas também aquilo que é a motivação do grupo de alunos. A capacidade de encontrar nesta pós-graduação, nestes profissionais,
que aqui estão disponíveis para partilhar um bocadinho do seu tempo para vos dizer alguma coisa. Esta possibilidade de encontrar constantemente soluções ou até de tentar, em conjunto, inovar soluções para problemas novos. E esta capacidade de resposta é que eu acho que faz a diferença e que justifica de alguma forma o sucesso destas edições e que eu acredito brevemente nesta 6ª edição da pós-graduação, que eu acredito que irá iniciar no próximo ano, também ela própria possa, mais uma vez, pela 6ª vez consecutiva, executar as 22 vagas, que eu admito que tem sido o orgulho, sobretudo nesta área das bibliotecas e dos arquivos, que é uma área cada vez mais importante. Aquilo que de alguma forma me foi pedido pelo Paulo é um bocadinho a partilha daquilo que são as experiências do meu percurso profissional, que é um percurso profissional relativamente, não é assim tão longo em termos de tempo, mas tem esta particularidade de ter passado por algumas das áreas territoriais do nosso país e que demonstra ou tenta demonstrar de alguma forma uma capacidade de adaptação àquilo que são as nossas comunidades. Até porque é extremamente importante nós percebermos quando estamos a fazer um determinado, ou estamos a trabalhar num determinado sentido, qual é que é a nossa missão, quais é que são os nossos objetivos. E um profissional de informação e documentação tem sempre uma grande vantagem. Nós estamos, efetivamente, a fazer aquilo que gostamos. Alguém que é bibliotecário, alguém que é arquivista, é uma pessoa que está a fazer aquilo que gosta. E eu às vezes eu digo isto porque em comparação com outras carreiras profissionais, nós vemos que o fator da motivação às vezes é uma motivação monetária, é uma motivação eventualmente temporal, funcional, mas um bibliotecário é alguém que está a trabalhar para a sua comunidade. Um arquivista é aquele que está a tentar demonstrar o seu fundo àquilo que é a sua comunidade. E esta constante adaptação, que de alguma forma eu tenho tentado priorizar naquilo que é a minha atividade profissional, acho que é aquilo que nos distingue a nós das outras profissões. Eu já passei por vários locais, e com várias até diria eu tipologias. Tenho o gosto de ter aqui alguns colegas a assistir a esta preleção. Já passei pelo Alentejo, já tive o gosto de estar no Ribatejo, tive a oportunidade de estar na área da Grande Lisboa, inclusivamente de trabalhar em tipologias diferentes do que a administração, tanto a administração local como a administração central, nas suas várias vertentes. Eu devo dizer que eu gosto bastante da administração local porque tem esta particularidade. Nós estamos a trabalhar junto das pessoas a quem nós fazemos realmente a diferença. E quando eu comecei a trabalhar no longínquo ano de 2006, e agora às vezes nestas nossas conversas é que me começa a perceber que já são quase 20 anos de trabalho em bibliotecas públicas, é que nos vamos apercebendo das mudanças efetivas que foram acontecendo naquilo que é o nosso contexto de trabalho e a própria velocidade das mesmas. Quando em 2006 tive a oportunidade de inaugurar uma biblioteca municipal naquela que é a minha cidade, o meu concelho de Castelo Branco, a nossa resposta e o nosso foco à comunidade, naquilo que é uma biblioteca pública, era sobretudo a questão da gestão da coleção. O nosso foco principal era gerir uma coleção de monografias que pudesse responder a um público numa altura em que a erupção da internet, a erupção de uma sociedade de informação global estava num patamar de evolução completamente diferente daquilo que é hoje. Estávamos a falar de uma sociedade de informação que estava ainda num formato muito primário, em que a informação demorava a passar, em que o foco ainda estaríamos a falar daquilo que era o suporte livre. Havia um grande foco numa biblioteca municipal, naquilo que era a coleção e na forma como ela valorizava o livro enquanto instrumento principal de transformação, transposição de informação. E é engraçado ver como hoje, numa época em que falamos de inteligência artificial, há apenas 20 anos atrás, o foco na biblioteca municipal era responder às necessidades de uma comunidade através daquilo que era a gestão da sua coleção. A forma como a adquiria, a forma como respondia às necessidades dos utilizadores, a forma como os ouvia e a forma como lhe dava resposta. Após isso, em 2008, tive a oportunidade de ir para Alter do Chão, uma biblioteca muito mais pequena, uma comunidade que tinha um gosto muito particular e onde o foco de toda uma coleção e todo um conjunto de atividades na área da promoção da leitura se virava para um público mais escolar, menos adulto e que tinha que fazer uma adaptação em relação àquilo que era o público
um público que até estava muito mais virado para áreas completamente diferentes, porque as nossas comunidades são diferentes. Cada biblioteca, cada arquivo tem comunidades diferentes a que dar resposta. E foi extremamente interessante perceber que uma alteração na coleção fazia-me ou não aumentar o número de leitores que frequentavam a minha biblioteca. Como vocês sabem, o Conselho de Alter do Chão é um concelho do Alentejo, Alto Alentejo, um concelho relativamente pequeno, nós estamos a falar de cerca de 3.000 exemplares, mas que com uma pequena alteração no foco da nossa coleção, virando-a para uma área de saber mais ligada à área da agricultura, nós conseguimos aumentar os nossos leitores. Nós houve uma altura que conseguimos ter quase 10% da nossa população a frequentar a biblioteca. E vocês vão dizer, é um número pequeno, mas era um número que tinha impacto. Pequenas mudanças podem trazer grandes impactos naquilo que é a utilização de um espaço público, de um espaço cultural. Isto para vos dar conta que as transformações, neste preciso momento, naquilo que é o contexto da sociedade de informação, são extremamente rápidas. E é preciso, muitas das vezes, nós sabermos fazer esta mesma adaptação. A passagem para Abrantes, que foi o meu ponto a seguir, isto é um bocadinho esta história, mas também é uma história de adaptação em relação àquilo que é a realidade e àquilo que são diferentes contextos territoriais. A passagem por Abrantes é uma perspectiva de conhecer uma biblioteca, a segunda biblioteca da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, uma biblioteca que tem história, uma biblioteca que tem uma coleção completamente diferente e, curiosamente, uma das poucas bibliotecas deste país que está num território que, embora tendo uma instituição de ensino superior, essa mesma instituição não tinha o serviço de biblioteca dentro das suas portas. O que nos dava a possibilidade de dar resposta e de preencher aquilo que eram os leitores da biblioteca com uma comunidade extremamente jovem, extremamente dinâmica, que de alguma forma ela própria também nos trazia desafios. Desafios completamente diferentes, até inclusivamente na orla, de quem está habituado a olhar para as novas tecnologias. Convém dizer que as novas tecnologias em 2010, 2011 e 2012 eram, sobretudo, olharmos para a qualidade dos serviços de informação numa altura em que a internet ainda não estava como está hoje. Hoje a internet é a coisa mais vulgar do nosso dia-a-dia. Não há uma casa em Portugal, neste momento, ou há muito poucas casas em Portugal, que não tenham um serviço de internet contratualizado, ou uma velocidade relativamente elevada, que possa dar resposta àquilo que são as nossas necessidades informacionais. Mas em 2012 isso não era o caso. As bibliotecas eram um local onde grande parte dos utilizadores tinha acesso à internet de forma gratuita. E às vezes é importante perceber, só se passaram 13 anos, mas há todo um mundo de oportunidades que entretanto se abriu graças a esta transformação. Mas a verdade é que em 2012 uma biblioteca municipal conseguia se posicionar na comunidade pela capacidade que tinha de oferecer serviços que fossem diferenciadores. Portanto, já falámos da coleção, já falámos daquilo que era olhar para a comunidade e para aquilo que era a promoção da leitura num determinado público, e agora estamos a falar de serviços que possam ser diferenciadores. E a questão do acesso aos serviços de informação, às tecnologias de informação e comunicação, em 2012, 2013, era efetivamente diferenciador. E, entretanto, tive a oportunidade de, em 2015, ingressar na Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas e contribuir com alguns dos colegas que aqui estão para a construção de um novo ciclo de desenvolvimento dentro daquilo que é a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Eu acredito aqui, eu infelizmente ainda não estou aqui a ver muitas fotografias, até porque acredito que grande parte das pessoas que estão aqui a ouvir está com a câmara desligada, mas há aqui muitos bibliotecários. E dentro desses mesmos bibliotecários, entre 2015 e 2020, nós tivemos aquilo que era uma mudança de paradigma nas bibliotecas nacionais. Nós passámos de uma rede nacional de bibliotecas construídas, e convém dizer isto também de forma clara, bibliotecas que tinham sido construídas através de contratos de programa entre a Administração Central e a Administração Local, naquele que foi talvez o maior programa de investimento na área da cultura nos últimos 35 anos, foi a criação da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, mas a verdade é que esse programa, ele próprio, tinha-se extinguido. Não no sentido formal, mas aquilo em termos operacionais. Nós estamos a falar de, a partir do momento em que a biblioteca está construída, o programa extingue-se.
Mas a verdade é que nós, enquanto bibliotecários, temos a necessidade de operacionalizar serviços, de manter as nossas bibliotecas vivas. E foi muito importante aquilo que era o conhecimento do território, que um bibliotecário municipal, de alguma forma, poderia acrescentar, mostrar diferente, trazer o território para dentro da administração central. E se vocês se recordam, eu comecei a minha conversa a dizer, esta breve conversa, esta partilha, este diálogo, a dizer que trabalho em duas tipologias de administração, mas que eu gosto muito da administração local. Porque um bibliotecário, um bibliotecário de leitura pública da administração local tem uma noção plena do território, desde Faro a Viana, das suas particularidades. Porque nós temos, Portugal tem 308 concelhos, mas todos eles são diferentes. Todos eles têm os seus pequenos quiproquós. Mas cabia à administração local, aliás, à administração central, ter essa noção e poder fazer uma intervenção que fosse diferenciadora. E eu acredito que o pontapé de saída começou aí. A verdade é que eu hoje tenho muito orgulho em estar numa instituição da administração central que pode dizer que tem 24 acordos de cooperação assinados. Ao fim de 10 anos de trabalho de articulação com as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, temos a totalidade do território em termos de entidades intermunicipais devidamente contratualizado com a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas para podermos continuar a fazer este trabalho de articulação com os bibliotecários municipais para poder dar resposta às necessidades daqueles que são os nossos pontas de lança nesta área de biblioteconomia, e embora os meus colegas de painel sejam colegas da DGLab e arquivistas, é óbvio que quando nós falamos de bibliotecas, e quando eu falo de bibliotecas, ganho uma alma nova, que embora falando de arquivos com aqueles que aqui estão, e tendo este gosto muito particular, e vou terminar um bocadinho com esse desafio, quando nós falamos de bibliotecas, falamos de contacto com as pessoas, que é aquilo que nós gostamos de fazer, estar ao lado delas, estar ao lado das nossas comunidades, poder lhes dar resposta. Porque, entretanto, as nossas bibliotecas deixaram de dar essa resposta por uma razão muito simples. É que, infelizmente, os programas públicos em Portugal, as políticas públicas em Portugal, parece que todas elas têm prazo. E têm um prazo de validade. Normalmente é quando o projeto deixa de ser cofinanciado. Mas cabe-nos a nós, não só os profissionais, mas também os responsáveis das entidades, garantir a sustentabilidade dos nossos projetos. E permitam-me dizer isto, até porque eu estou a falar de um projeto que me diz muito, que é o projeto da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, que é um projeto que foi iniciado em 1986, está a fazer, ou vai fazer, no próximo ano, 40 anos que está em cima da mesa, que está a trabalhar com as comunidades, e que é um projeto que nos cabe a nós que ele pelo menos continue mais 40 anos. Continuemos constantemente a darem novos desafios, a estar ao lado dos municípios, mas estar sobretudo ao lado dos bibliotecários, dos seus profissionais e dos leitores. Porque é muito importante que façamos esse trabalho e é muito importante que continuemos a ter, não só nos putativos alunos desta pós-graduação, mas também naqueles que nos estão a ver, quem mesmo não se inscrevendo, mas que exercem essas funções, é muito importante continuar a tê-los de lado lá, a serem nossos parceiros e a serem nossos parceiros para todos os dias possamos fazer bibliotecas. E eu não vou querer ocupar muito mais tempo, mas não posso negar e rapidamente dar mais dois exemplos. O exemplo que eu tive a oportunidade, e tenho aqui uma ex-aluna com quem tive todo o gosto de trabalhar na biblioteca, neste caso na divisão de Lourdes, onde também tive a oportunidade de passar. Mas permitam-me só terminar com um dos grandes desafios, e se calhar dando o pontapé de saída, não sei se para o Dr. Jorge Janeiro ou até eventualmente para o Dr. Paulo Batista, mas que é um dos grandes desafios que vai nortear aquela que é a ação futura da DGLab. E daí também a importância deste tipo de formação, da formação na área dos arquivistas. Até porque, como vocês sabem, recentemente esta casa, a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, até por aquilo que é a reorganização do Estado português, neste caso através da criação da nova Secretaria-Geral do Governo, ela está num processo de alteração daquilo que são as suas competências no panorama arquivístico nacional. Nós temos um conjunto de documentação que vai passar para aquilo que é a nossa alçada, para aquilo que são as nossas competências e que vai trazer um acréscimo significativo das nossas responsabilidades naquilo que é a gestão arquivística em Portugal. E é um projeto absolutamente extraordinário.
só para vos dar conta, posso-vos dizer que, em relação à documentação que esta casa tem, nós iremos incorporar nos próximos anos quase o triplo daquilo que nós temos até aos dias de hoje. E a verdade é que para nós podermos fazer, tornar esta empresa, diria eu, sustentável o possível, precisamos de ter ao nosso lado profissionais de excelência. E a verdade é que neste preciso momento em que se calhar eu vos estou aqui a falar, não temos em Portugal o número necessário de profissionais que nos possam ajudar. E daí a valorização daquilo que eu estou aqui a fazer, aquilo que eu estou aqui a partilhar com vocês, mas sobretudo a valorização daqueles que todos os dias, com o seu trabalho, com o seu esforço, fazem possível a existência destas formações. É porque nós precisamos de formar profissionais. E não é só formar profissionais que nos possam ajudar no nosso trabalho enquanto direção-geral, mas é sobretudo que possam organizar aquilo que é o panorama arquivístico em Portugal, poderem trabalhar nos arquivos municipais, e aquilo que eu tenho tido notícia nos últimos tempos é para a quantidade de concursos que são abertos em arquivos municipais e que infelizmente são encerrados porque as suas vagas ficam desertas. Isto acontece, meus caros. E por daí a importância de uma formação, de cursos de formação pós-graduada, mas também cursos, às vezes, de formação breve, para podermos atualizar aquilo que são as competências, mas poder, sobretudo, formar profissionais numa área em que cada vez mais nós já não somos propriamente arquivistas ou bibliotecários, mas somos gestores de informação. E é esta gestão de informação que também precisa de ser regulada, precisa de ser cuidada, precisa de ser tratada e precisa de ser olhada de outra forma por aqueles que são os decisores. E era essa, sobretudo, a mensagem que eu gostaria de vos deixar. Deixar a noção que a aprendizagem não começa quando começamos uma formação, mas também não termina quando acaba uma formação. Nós temos uma formação constante, num momento de partilha, que independentemente das funções que cada um tem, ou das responsabilidades que diariamente tem, mas que é importante que estejamos sempre a aprender. Porque uma das coisas que realmente me faz sentir bem e que me faz ter o gosto de poder levantar todos os dias é ter a oportunidade também de estar com vocês. Às vezes nestes pequenos momentos de partilha, porque estes momentos de partilha também são motivadores para, eu não diria este nobre conjunto de oradores, ou deste ilustre conjunto de oradores, até porque verdadeiramente ilustres são aqueles que todos os dias dão a cara, às vezes em condições extremamente difíceis, e eu infelizmente tenho tido a oportunidade ao longo destes anos ver as condições em que muitos bibliotecários trabalham, ver as condições em que muitos arquivistas trabalham, ver das dificuldades diárias que vocês têm no relacionamento com os vossos decisores, e que também um bocadinho o nosso papel é tentar ser esses stakeholders, esses lobbyistas, até para facilitar as condições de trabalho e que possam também vocês fazer aquilo que, dar o vosso melhor no vosso dia a dia, para nós é muito importante. Portanto, eu quero que olhem também para a DigiLab, não só como parceiro, olhem para a Autónoma Academy, se quer também como parceiro, que é muito importante estes momentos de partilha, às vezes nem que seja só para dizer que vocês não estão sozinhos e que têm aqui um conjunto de pessoas extremamente disponíveis, extremamente cheios de vontade para vos continuar a ajudar neste caminho, que não é um caminho fácil. Portanto, eu termino reforçando o agradecimento e o gosto que eu tenho em estar aqui hoje, o agradecimento ao Dr. Paulo Batista pela sua constante disponibilidade para ajudar, e eu às vezes eu digo isto porque eu sei bem às vezes o trabalho diário que eu também faço questão de lhe dar, até porque às vezes costuma-se dizer, nós reservamos os nossos melhores soldados para as mais difíceis guerras, e a guerra que o Dr. Paulo Batista tem todos os dias não é uma guerra fácil. Paulo, espero não me ter cedido de nenhuma forma no tempo que tinha para falar. Mando-te um grande abraço a ti e na tua pessoa, para todos aqueles que tiveram a paciência de uma quinta-feira terem essa disponibilidade para me ouvir. Obrigado a todos. Muito obrigado, caro Luís. Permitam que te trate assim. Muito agradeço, não só, como sempre, a excelente apresentação feita de palavras inspiradoras, desafiantes, mesmo instigantes, mas também pelo extraordinário percurso profissional. Bom, na realidade, quem está de parabéns é a DigiLab e todos nós, profissionais da informação, por termos alguém com o seu perfil, capacidade de trabalho e de liderança à frente dos destinos da DigiLab. Portanto, muito obrigado. De seguida,
Vamos ouvir o professor Dr. Jorge Janeiro, subdiretor-geral para a área de arquivos da DG Lab, por quem, tal como o nosso primeiro orador, tenho a maior estima e admiração, e desde já lhe passo a palavra. Ora, boa tarde a todos. Eu vou tentar partilhar aqui também uma apresentação. Vou ver se consigo fazer bem essa partilha. Não sei se estão a ver a partilha ou não. Estão? Pronto, eu é que vou ter que orientar também na própria apresentação. Agora, o que eu tenho aqui para fazer é uma tarefa muito difícil. Depois de termos em primeiro lugar, agradecer a todos aqui o convite. Jorge, peço desculpa de interromper, penso que não Sim. estamos a ver o PowerPoint neste momento. Então, espera aí um bocadinho que eu vou parar de partilhar e tentar partilhar a apresentação apenas. Vou tentar partilhar aqui esta. Agora sim, perfeito. Agora sim, certo? Pronto, ok. Isto às vezes leva o seu tempo. E eu, como sou um bom alentejano, também levo algum tempo a fazer as coisas. De qualquer modo, ia dizer que, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Neste caso também ao Dr. Paulo Batista, à Academy, da UAL. Cumprimentar-vos a todos e dizer-vos que a minha tarefa agora é extremamente difícil, depois de termos tido esta alocução do Dr. Luís Filipe Santos, que nos demonstrou aqui não só o seu percurso, mas também aquilo que são as linhas que tem vindo a agilizar de forma muito enérgica para a DG Lab e que, por vezes, confesso, temos que andar a correr atrás de toda esta energia, mas é naturalmente um gosto e estamos sempre disponíveis para essas batalhas, guerras, mas sobretudo alegrias que nos vão sendo transmitidas diariamente, porque no momento em que há esta transformação dos arquivos, uma reforma muito vasta e profunda, há também aqui oportunidades. E oportunidades não só as que o Dr. Luís Filipe Santos referiu, ao nível daquilo que é a possibilidade de haver mais capacidade para contratar, mas para aquilo que é possível a própria DG Lab vir a desenvolver enquanto órgão coordenador do Sistema Nacional de Arquivos. Há uma componente muito interessante que tem sido desenvolvida, mas não a um nível daquilo que se pode, enfim, entender como sendo o mais eficiente para para as políticas de arquivo. E estamos precisamente a falar do trabalho em cooperação, trabalho em rede. E o trabalho em rede tem sido desenvolvido de várias formas na DG Lab, mas de uma forma até setorial ou orientada para projetos muito concretos. Estou-me agora aqui a lembrar de um em que eu participei praticamente desde o início, que é o da lista consolidada, alguns já devem ter ouvido falar, e aí participaram centenas de entidades, muitas das quais acabaram já por ser extintas, depois temos também, neste caso, a Rede Portuguesa de Arquivos. Na Rede Portuguesa de Arquivos há um foco, houve desde sempre um foco muito restrito e orientado para a divulgação, ou neste caso para a agregação de conteúdos e para a pesquisa desses conteúdos através de uma plataforma. Mas tendo em conta as experiências das redes regionais de arquivos e, naturalmente, olhando aqui para o lado, para as bibliotecas, sabemos que o potencial das redes e da cooperação vai muito além
daquilo que é a existência de meros projetos conjunturais ou de uma plataforma em que se faz a agregação de conteúdos. Logo, estamos num momento em que, até tendo em consideração esta a reforma do Estado, em que para a DG Lab virá uma quantidade enormíssima de informação, porque para além dos quilómetros todos que foram aqui referidos, estamos a falar de muitos e muitos petabytes, já não é de teras, estamos a falar de petabytes, em que as organizações têm vindo a produzir, estão acumulados e que depois entrarão naquilo que será o Arquivo Nacional Digital. E isto, em vez de chamarmos roda, passamos a chamar Arquivo Nacional Digital, para que toda a gente compreenda melhor, para toda a gente, para além de nós, arquivistas e bibliotecários, para toda a população nos compreender, para nós chegarmos às pessoas de uma forma mais simples a nossa linguagem, em vez de continuarmos com uma linguagem muito hermética, técnica, em que falamos muito, mas ninguém percebe o que nós dizemos, e isso depois provoca também problemas naquilo que é a prestação de serviço por um lado e a nossa relação, por exemplo, com o poder. Porque se o poder não percebe nada do que nós dizemos, se calhar também não vai conseguir perceber muito bem porque é que nos tem que dar mais meios, não é? E aqui esta área, sobretudo de promoção e dinamização do património cultural, é uma ferramenta essencial para nós até conseguirmos chegar a estes dois intervenientes nas nossas políticas. Por um lado, a população, que consome os nossos produtos, mas que também valida politicamente esses produtos ao votar nos partidos políticos, e por outro lado, os decisores políticos que vão decidir, em última análise, que meios é que colocam à nossa disposição. Portanto, se nós conseguimos fazer uma boa comunicação e conseguimos dar visibilidade ao nosso trabalho e, sobretudo, que o nosso trabalho se demonstre ser útil para a população e também para, neste caso, para os políticos, temos aqui uma mistura interessante que nos pode ajudar a prestar cada vez um melhor serviço aos nossos utilizadores. Ora, qual será então aqui, neste caso, da perspectiva que neste momento existe sobre o que é a Rede Portuguesa de Arquivos e aquilo que nós queremos de uma Rede Nacional de Arquivos? A Rede Portuguesa de Arquivos, como foi referido, é essencialmente um agregador de conteúdos. Mas o conceito de Rede Portuguesa de Arquivos nem existe na lei. O que existe na lei há muito tempo, e já desde o final dos anos 80, é Rede Nacional de Arquivos. Rede Nacional de Arquivos porquê? Porque uma rede, ao contrário de um sistema, é algo que tem a ver com uma lógica mais voluntária, adesão voluntária, cooperação, em que o Estado não se coloca num patamar de autoridade, falando de cima para baixo, coloca-se a um nível mais horizontal de cooperação, parceria, diálogo, de trabalhar em conjunto. E esse trabalhar em conjunto faz toda a diferença. Porquê? Porque nós estamos a dizer, nós aceitamos as vossas ideias, nós queremos ver os vossos projetos, nós não estamos de forma sobranceira a olhar para vocês, nós queremos que vocês trabalhem connosco e que trabalhem com todos os outros que estão à nossa volta. Não queremos que se sintam sozinhos. E queremos que tudo o que for possível aproveitar passe de uns para os outros. Pronto. Este conceito de rede nacional já é antigo, mas foi um bocadinho secundarizado nessa perspectiva pelo órgão nacional que apostou na plataforma. Mas as redes regionais que foram surgindo, a primeira foi a do Minho e depois avançaram outras, começaram a desenvolver projetos e dinâmicas a vários níveis, seja na área mesmo da gestão de documentos, seja nesta da componente da promoção cultural, que vieram evidenciar que é possível trabalhar em rede para além daquilo que é uma plataforma eletrónica. É possível fazer muito trabalho em rede, enriquecer e valorizar o trabalho de cada arquivista, neste caso, de cada arquivo, não apenas no contexto da sua rede, mas até internamente, levando isto aos seus utilizadores e aos decisores políticos.
Porquê? Porque quando isto aconteceu, por exemplo, quando tínhamos um vereador ou um presidente de Câmara, quando ouvia falar que íamos fazer uma reunião da rede de arquivos do Distrito de Évora, inicialmente tinha alguma dificuldade até em ir à reunião, ou abrir a reunião. Quando de repente percebia que iam para aí umas 20 pessoas e dava para tirar uma bela fotografia, já não ia ao vereador, já ia ao presidente. Pronto. Isto aqui, no fundo, o número, não é? A quantidade faz a força, tem visibilidade. E tínhamos não só visibilidade por sermos muitos, mas também porque o trabalho depois aparecia. Havia projetos que depois também vinham melhorar o sistema de arquivo das entidades e também lhes dava muita visibilidade. O papel da DG Lab no meio agora desta rede que se quer fazer passar de uma plataforma para algo parecido com aquilo que tem acontecido com as redes regionais. A DG Lab tem uma responsabilidade enorme. Porquê? E que agora está a alargar muito. Inclusivamente tínhamos só património arquivístico e fotográfico, agora já temos fonográfico, ou seja, sonoro, porque temos o Arquivo Nacional de Som, que vai também entrar dentro da esfera da DG Lab. Tutela 19 arquivos dependentes, a Torre do Tombo, cujo diretor está aqui presente, e o CPF, cujo diretor também está presente, depois tem muitos outros arquivos distritais, tem também o arquivo histórico ultramarino, tem uma cobertura nacional. Tendo uma cobertura nacional, é possível desenvolver ações em todo neste caso não é todo o país, porque nas regiões autónomas elas têm autonomia e não temos serviços, mas no continente é possível chegar a todos os pontos do país com todos estes serviços. A DG Lab, por ela própria, também possui património arquivístico, fotográfico e fonográfico. Temos aqui um documento, julgo que é aqui a bula Manifestos Probatum, temos uma imagem do CPF em que até temos câmaras fotográficas e já temos aqui o primeiro comunicado do Movimento das Forças Armadas, que é um documento sonoro. A DG Lab por si já tem património suficiente para poder fazer toda a divulgação que entender e poder ela própria, na sua rede, trabalhar em rede, que é algo que até nem tem acontecido. Portanto, também internamente vai ter que se fazer esse trabalho, a este nível da valorização do património arquivístico, fotográfico e fonográfico. E a DG Lab tem essa obrigação. Coordena a rede ela própria, e para além de coordenar o Sistema Nacional de Arquivos, também coordena a rede. Mas tem a coordenada apenas e só nesta área da plataforma, quando estamos a falar da Rede Portuguesa de Arquivos, coordenando depois a rede em projetos, como eu falei, pontuais. Olhando para as suas responsabilidades em termos muito concretos, por exemplo, o Arquivo Nacional da Torre, o Centro Português de Fotografia e os próprios arquivos distritais promovem o conhecimento e a fruição do património arquivístico e fotográfico de que são depositários. Mas os arquivos distritais também promovem o património existente na respectiva área geográfica de intervenção e podem fazê-lo sozinhos ou em colaboração com outras entidades. Há aqui esta abertura na lei para se poder cooperar ao nível dos distritos. E cada arquivo distrital pode fazê-lo dentro da sua esfera de atuação. Muitos deles têm vindo a fazê-lo. Temos, por exemplo, aqui uma exposição realizada em Beja, em que houve esta procura de divulgação de documentação de vários concelhos do distrito. Qual vai ser, e isto é apenas uma proposta, porque o que pretendemos é colocar a discussão pública a própria formulação da Rede Nacional de Arquivos, portanto não temos aqui desde já uma postura de imposição ou de dizer que vai ser assim o caminho, antes pelo contrário, tem-se vindo a fazer um trabalho interno de discussão a vários níveis, de procura de diálogo a vários níveis, porque é essa postura
que julgamos que é aquela que é mais frutífera, que permite que os vários pontos de vista sejam colocados, sejam debatidos, rebatidos, e que depois se chegue aqui enfim, a resultados que, ao serem provenientes do consenso atingido entre as várias partes, acabem por ganhar uma força, uma legitimidade maior, até do ponto de vista técnico e depois a um nível superior, que nos, enfim, que nos dê um certo respaldo, não apenas na decisão, mas sobretudo, porque a decisão ela é conjuntural. O que nós procuramos é que as soluções alcançadas perdurem no tempo, muito para além de quem está. Mas para isso, elas têm que resultar deste debate, desta confluência de vontades, destes consensos. E é isso que nós também vamos cada vez mais procurar na Rede Nacional de Arquivos. Desde logo, agora temos aqui uma intervenção juvenil, mas também a participação. Portanto, as crianças são muito bem-vindas à Rede Nacional de Arquivos de Portugal. Portanto, eu não tenho absolutamente nada contra a participação de crianças, antes pelo contrário, pelo meu percurso. Qual é aqui a abordagem, a metodologia que nós pretendemos desenvolver? É uma metodologia em que quem está no topo vai procurar, naturalmente, convocar quem está abaixo para participar. E quem está abaixo pode ter a mesma atitude em relação ao topo. Porque na realidade, numa rede, não há propriamente esta lógica de topo e de base. O que deve haver cada vez mais é uma lógica de aproximação, de confluência, de partilha. De partilha porquê? Porque, se por um lado, uma direção-geral pode parecer uma entidade longínqua, distante, afastada daquilo que são as realidades, por outro lado, não é. Nós temos todos os dias a visitar as exposições da Torre do Tombo, a ir à nossa sala de referência, a ir à sala de leitura, a ir todos os arquivos distritais, ao CPF, ao Arquivo Histórico Ultramarino e ao futuro Arquivo Nacional do Sol, também vai acontecer. Temos o quê? Utilizadores. Porquê? Porque para além de órgão coordenador, regulador, e neste caso quem dinamiza a rede portuguesa de arquivos, também tem funções de prestação de serviço. Por exemplo, nas bibliotecas não tem acontecido, mas vai começar a acontecer. A própria DG Lab vai passar a prestar serviço a esse nível. O que significa que nós temos um contacto permanente com os leitores. E esse contacto também nos vai ajudando muito no próprio trabalho técnico. Porque uma coisa, e aqui às vezes é aquilo que se perspectiva como, enfim, teoricamente, e todos nós poderemos criar as teorias que nós quisermos, que entendermos, os modelos de governação, de maturidade, as metodologias, enfim, todos nós podemos ser muito teóricos e criar aqui, enfim, entrar pela epistemologia do saber. Mas, no primeiro contacto, isto é como dizia o Mike Tyson, a estratégia acaba com o primeiro soco. E nós também, nós podemos ter anos de formação. Quando nós temos o nosso leitor à frente, muitas vezes aquela formação toda que tivemos, naquele primeiro momento, naquele primeiro impacto, nós sentimos-nos quase desprotegidos. Não temos capacidade no momento para... porque às vezes o que nos colocam são coisas muito, para já, práticas e que nós sentimos que não estamos ainda preparados. Mas a própria experiência vai-nos ajudando, e depois, claro, que vamos recuperar tudo o que é teoria. Numa exposição, por exemplo, nós organizamos a exposição num determinado sentido. É muito frequente quem lá vai não apenas fazer perguntas sobre coisas muitas vezes muito ao lado daquilo que lá está exposto, mas como já me aconteceu, irem pessoas às exposições e dizerem que participaram nos eventos e que aquilo é apenas uma forma de olhar para a realidade.
outros que discordavam daquilo que estava ali porque a perspectiva deles era outra, outros que, enfim, que achavam que aquilo ainda não devia estar exposto. Enfim, há todo um conjunto de situações que põem o nosso conhecimento teórico, ou a nossa formação à prova, e ainda bem, porque a realidade é muito mais vasta. E a riqueza, sobretudo, da nossa profissão está em conseguir pegar naquilo que são os nossos conhecimentos e em transferir, enfim, em conseguir responder adequadamente àquilo que são as necessidades da população. E nós na DG Lab também o fazemos, porque temos esta prestação de serviço muito, seja online, seja por telefone, seja presencial, tudo isso acontece. Agora, nós queremos é expandir a nossa forma de atuação através da rede, seja da rede interna, seja da rede com todos os que participem na Rede Nacional de Arquivos de Portugal. E haverá, perspectivamos nós, mas isto será decidido após consulta pública, após ouvirmos os cidadãos e cidadãs que tenham interesse, haverá, perspectivamos nós, uma coordenação nacional, depois coordenações setoriais de acordo com áreas temáticas ou regionais, e depois ao nível local. É importantíssimo que, por exemplo, os municípios tenham essa atuação ao nível local como eles próprios coordenador da rede de arquivos locais. Porque muitas vezes pensa-se que não há rede de arquivos locais. Bem, na minha experiência, quando se começa a escavar, conseguimos, se calhar num município do interior com 4 ou 5 mil habitantes, conseguimos no mínimo ter 10 ou 15 arquivos. Ou instituições com arquivos. Isso é muito interessante, significa que há potencial. Há ali uma entidade, que é o município, que de repente se vê confrontado com a existência de vários arquivos pessoais, das coletividades, de empresas, misericórdia, das juntas de freguesia. E qual é o papel que ele tem no meio disto tudo? Tem que ter algum papel, tem que dinamizar, não é? Nesta área da dinamização e promoção cultural é absolutamente fundamental, porque ele é que vai conhecer quais são, porque essas entidades não têm arquivistas, o arquivista da Câmara é que vai tratar de tudo isso. Vai fazer a identificação da documentação, a descrição da documentação, a higienização, o acondicionamento, tudo isso, mas depois fica a conhecer a documentação. E quando há uma intenção de fazer um evento, por exemplo, uma exposição, uma conferência, uma publicação, o que for, a quem é que se vai recorrer? Ao arquivista municipal, ao arquivista do arquivo municipal. Claro que em localidades maiores há outras instituições que podem ter outras pessoas, técnicos que dominam um bocadinho melhor estas áreas, mas o arquivista não deixa, o arquivista municipal não deixa de ter aqui um papel essencial. E aquilo que se pretende é precisamente que as iniciativas locais, porque é muitas vezes aí que surgem ideias absolutamente extraordinárias, em que nos propõem iniciativas muito interessantes, é precisamente por aí que nós podemos aproveitar essas ideias que depois vão ser espalhadas por todos os outros. As boas ideias rapidamente são copiadas. Ora, que tipos de atividades, iniciativas coletivas, presenciais, online, híbridas, é que poderemos vir a realizar através da Rede Nacional de Arquivos? Desde logo, as conferências, encontros, colóquios, seguindo, aliás, o exemplo, temos o exemplo da Rede de Arquivos do Algarve, que é extraordinário, tem feito vários encontros. Eu não queria estar muito aqui também a falar da rede em que participei, mas também fez alguma coisa a esse nível. Exposições, o grupo de trabalho dos arquivos do Baixo Alentejo fez uma exposição itinerante, muito interessante, com participação de vários arquivos, roteiros temáticos, é algo interessante, em que se consegue, por exemplo, identificar uma área que pode ser muito interessante para as pessoas de uma determinada zona, por exemplo, imaginando a área da cortiça, vamos fazer um roteiro temático sobre a cortiça, porque naquela zona tem grande interesse sobre a cortiça, ou sobre o têxtil, ou sobre
a área, por exemplo, atividades culturais que foram feitas ao longo do tempo, cinema, enfim. Isto é como as energias renováveis, os documentos. É possível reutilizá-los para N finalidades, dependendo da perspectiva que nós quisermos. Os roteiros temáticos, por exemplo, ao nível em Elvas, fizeram algo muito interessante, que são, e que está ligado ali com as rotas turísticas, que são os itinerários dos escritores. É muito, muito interessante. Também é possível produzir merchandising, divulgar notícias, realizar depois visitas guiadas em vários sítios ao mesmo tempo, fazer itinerários, por exemplo, dou-vos aqui por que não ligar provas de vinhos a concertos e a visitas guiadas a adegas e a restaurantes. Por que não fazer visitas guiadas a igrejas e ir mostrando imagens de documentos relativos à contratação da construção do altar, a construção da igreja, obras de reabilitação, enfim, há um sem número por exemplo, de escolas, estou-me a lembrar de se poder até identificar professores e ter as fichas dos professores e determinados alunos que passaram por aquela escola. É tudo possível. É tudo possível. Nós temos um manancial de informação absolutamente extraordinário. E a DG Lab, como já sabem, vai passar a ter muito mais, não é? Porque serão quilómetros e petabytes. Pronto, mas de qualquer modo, qualquer município, começando a ver a documentação que existe das coletividades e pessoas singulares e famílias, também vai facilmente chegar a quantidades enormes de informação que pode ser depois tratada, pode ser utilizada e reutilizada para estas finalidades e para incentivar e dinamizar até negócios. Chegarem, por exemplo, a um restaurante e a ver, como eu já vi, uma cópia, por exemplo, onde eu vivo agora, um restaurante tem uma cópia do Tratado das Alcáçovas, por exemplo, e está exposto, não é? Claro que estamos a falar de cópia, não é? Não estamos a falar do original, que esse está na Torre do Tombo. Agora, é possível fazer visitas, é possível fazer materiais didáticos. A Torre do Tombo a este nível também já tem feito algumas iniciativas a esse nível, mas não só, há outras entidades que o têm feito. Aquilo que eu já falei, as rotas turísticas, é possível publicar também fontes que vão ajudar, neste caso, a dinamizar, por exemplo, museus, centros interpretativos. É possível também fazer concertos com base em música litúrgica e organizar esse tipo de eventos. Isto são apenas alguns exemplos de iniciativas, mas a criatividade não tem limites. E nós gostaríamos muito, com a Rede Nacional de Arquivos, de transformar o país numa, desculpem a expressão, mas numa festa dos arquivos permanente. Eu criei aqui a Festa dos Arquivos no Distrito de Évora, teve várias edições. Este ano, a DG Lab, ao nível nacional, acolheu essa festa. É uma festa que é de todos e que é uma festa que gostaríamos de prolongar no tempo, em que os arquivos, ao nível nacional, se interessassem cada vez mais em explorar esta dimensão da dimensão cultural dos próprios arquivos, ligando-a não apenas numa lógica de vejam o que nós temos que é tão importante, porque nós somos importantes, mas o nosso valor não está aí. O nosso valor está em, sobretudo, misturarmos o nosso património com tudo aquilo que são iniciativas à volta, que podem ser encaixadas no nosso património ou que o nosso património se pode encaixar nelas. Como eu estava a dizer, porque não, num festival de música, haver imagens de documentação ou usarem músicas que estão nos nossos documentos, ou visitas guiadas, usarem a documentação, ou, por exemplo, fazerem um festival gastronómico e terem receitas que estavam na nossa documentação e depois mostrarem lá essas receitas. E hoje já há ferramentas extraordinárias. Ainda hoje tivemos uma reunião de manhã sobre transcrição automática. É possível, hoje, em segundos, ter transcrições de documentos. Isso vai aproximar as pessoas
qualquer pessoa que não percebe paleografia vai conseguir descodificar os documentos com mais facilidade. E nós temos que aproveitar aquilo que também é inteligência artificial, mas humana, porque o que está lá por detrás é inteligência humana, mas temos é de ligar com produtos. Com produtos, e não devemos ter aqui receio de falar nisso, porque o nosso país hoje em dia é um país em que temos milhões de pessoas a visitar o nosso país, em grande medida já não é só por causa das questões do clima, da praia, é sobretudo pela cultura. E a cultura é cada vez mais valorizada pelas entidades públicas, pelas privadas, mas pelas entidades públicas, como suporte a toda esta dimensão turística. Os arquivos têm muito para oferecer, muito mesmo para oferecer. O que é que nós queremos? Que a futura RENAP seja um instrumento ao serviço do país, não é? Dos arquivos. Os arquivos têm que estar cada vez mais ao serviço do país, promovendo e dinamizando iniciativas culturais nos arquivos, e quando eu digo nos arquivos, é na comunidade. Os arquivos fora de portas, os arquivos que estão junto das pessoas, das empresas, de todos os interessados, dos turistas. Nós temos que sair. Era aquilo que eu dizia àqueles arquivistas: vocês não fiquem no arquivo. Nós temos que ir lá para fora. Fazer a festa dos arquivos significa, para produzirmos guias de arquivos, que temos que falar com as associações todas, com as famílias, com os particulares, com os indivíduos, tudo, todos aqueles que tiverem arquivos, nós temos que não ter receio de ir falar com eles. E isso aconteceu. E começámos a ter dezenas e dezenas de arquivos que, à partida, ninguém sabia que existiam e começaram a aparecer no território com toda a riqueza que deles depois começou a surgir e a tornar-se muito evidente. A rede tem uma lógica colaborativa e flexível que fará, e isto não é algo, não é uma promessa, é algo que se observou nas outras redes, que faz com que a informação circule entre os vários níveis e os vários atores e tem normalmente um efeito de arrastamento daquilo que são as iniciativas bem-sucedidas e das boas práticas. Muitas vezes elas acabam por ser replicadas num ou noutro caso, mas não são massificadas, mas noutras situações, e essa a nossa intenção, é massificar boas práticas e levar a que o conjunto de utilizadores e de consumidores destes produtos aumente significativamente. E temos que ter, sobretudo, uma atitude proativa. Não podemos, como eu disse, ficar escondidos dentro do arquivo com receio da comunidade. Não. Temos que ir lá para fora. O arquivo fora de portas é um arquivo que leva as pessoas. Se nós não temos os consumidores a ir ao arquivo, então nós temos que ir junto dos consumidores a oferecer aquilo que o arquivo tem. E temos que ser receptivos àquilo que os nossos colegas e a população também quer que lhe ofereçamos. E temos que ser próximos. E temos que compreender que o erro faz parte do processo de aprendizagem. É normal errar de vez em quando, mas aquilo que é fundamental é aprender. Estamos permanentemente a aprender. E esta aprendizagem, como o Dr. Luís dizia, que não começa antes da formação e também não acaba depois dela, é realmente algo estrutural e contínuo, sobretudo em processos colaborativos. Porquê? Porque cada um tem sempre uma perspectiva diferente. E quando nós estamos em momentos de partilha, na realidade estamos em processo formativo permanente. Estamos sempre a aprender. Eu dava-me imenso gozo às reuniões da rede de arquivos aqui, porque cada um levava aquilo que era a sua experiência. E no final, todos saíamos enriquecidos, porque um levava uma coisa, mas trazia 10. E isso é que faz a riqueza das redes. É o acelerar do conhecimento. Nós temos um conhecimento pequeno, partilhamos o nosso, mas recebemos muito mais de todos. E pegamos nesse conhecimento todo, processamos, levamos para a nossa comunidade e aceleramos o processo de prestação do nosso serviço e, de algum modo, a felicidade das pessoas que estão à nossa volta. Porque não se trata apenas de negócio, de aumentar o número de utilizadores. Podemos até fazer algo, uma iniciativa para 1, 2 pessoas, não interessa a quantidade. O que interessa é atingir o objetivo junto daqueles para os quais nós estamos a trabalhar.
Se esse objetivo for atingido, nem que seja com uma pessoa, então estamos a trabalhar bem. Mas digo-vos, sozinhos é sempre mais difícil. Quando trabalhamos com outros, este processo torna-se muito mais fácil. Porquê? Porque nos sentimos confiantes e sabemos que aquilo que estamos a fazer já produziu resultados noutros casos e que conseguimos aprender a levá-lo aos nossos, naturalmente, que depois também temos que aprender a levá-lo aos nossos, porque cada caso é um caso. Mas sentimos-nos confiantes e satisfeitos, porque estamos a levar algo que sozinhos nunca iríamos conseguir levar, porque nunca iríamos aprender ou nunca nos iríamos lembrar daquilo que aprendemos com os outros. E assim o caminho fica mais fácil. Portanto, o nosso desejo é que a RENAP venha a contribuir para a valorização do setor dos arquivos e para concretizar os princípios consagrados na Constituição, no domínio cultural. Agradeço novamente a todos o convite e a participação e o facto de também estarem aqui a ouvir-me a estas horas, e peço desculpa por me ter alargado um bocadinho no tempo. Obrigado a todos. Muito agradeço ao professor Dr. Jorge Janeiro pela extraordinária apresentação e que tenho a honra de ter como subdiretor-geral no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, onde testemunho não é em cada dia, é mesmo, acreditem, em cada instante, o entusiasmo, a capacidade de liderança e capacidade insuperável de trabalho, mas também a visão a longo prazo, estrutural e sistémica para um futuro, o futuro que todos desejamos para a ciência da informação em geral e para os arquivos em particular, tudo isto sempre com um apoio, uma solidariedade institucional, com gestos e palavras amigas a todos os que trabalham sob a sua dependência. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Dr. Bernardino Castro, diretor do Centro Português de Fotografia, por quem também tenho a maior estima e admiração. Boa noite. Deixem-me só aqui partilhar também o PowerPoint. Acho que conseguem ver? Sim, perfeito. São imagens. Okay. Muito bem. Começava por agradecer de facto este convite, que muito me honra, principalmente tendo aqui também presentes o meu subdiretor e subdiretor da Direção-Geral da DGLAB e também, apesar de não conhecer, a doutora Inês Blanco, também será um gosto conhecê-la neste webinar e espero num futuro próximo também conhecê-la pessoalmente. E, portanto, vou começar a minha comunicação falando do património fotográfico em ação e, no caso, na promoção e dinamização cultural do Centro Português de Fotografia. Costuma-se dizer que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu não acredito muito nisto, porque se eu colocasse aqui 2 imagens que equivaleria mais ou menos ao tempo que me foi destinado para conversar, não sei se seria possível, através dessas imagens, comunicar toda a informação que pretendo passar, ou aquilo que eu considero que devo passar relativamente ao Centro Português de Fotografia. Portanto, eu considero que esta frase é um mito. Digamos, a fotografia por si só não fala, precisa de contexto, informação adicional e mediação para ser compreendida. E, portanto, é com base nesta premissa que estruturei a presente comunicação e o seu objetivo é, de facto, refletir sobre o papel da difusão e da mediação cultural, destacando o trabalho feito pelo Centro Português de Fotografia que represento. Desculpa, aqui qualquer coisa que... Ok. Portanto, a fotografia como documento arquivístico, eu acho que é importante referir este assunto porque este e outros pressupostos que irei falar inicialmente, antes de passar para o Centro de Fotografia no sentido do trabalho que desenvolve, e que eu acho que é importante ter em conta antes de fazer isso.
Portanto, a fotografia como documento arquivístico é um documento peculiar. Isto porquê? Porque para além do seu valor estético ou informativo e imediato, deve ser interpretado sempre no contexto da sua produção. Quem a criou, com que objetivo, em que circunstâncias. Portanto, não se trata de uma obra isolada de um autor, mas o resultado de um processo coletivo em que se cruzam a tecnologia, a sociedade, as instituições, o próprio autor. Portanto, há autores que referem que a fotografia só é elevada à condição de documento porque participa em transformações sociais, na institucionalização de serviços e na incorporação de imagens pelos cidadãos. Assim, Bernardino, eu peço desculpa de interromper, não estamos a ver o PowerPoint. não? Penso que tens essa ideia, mas não estamos a ver. Portanto, peço-te que partilhes de Só novo. um minuto. Partilhar. Ecrã. Acabei de falar com o nosso orador, o Dr. Bernardino de Castro, está de facto com algumas limitações técnicas no acesso a esta sessão e por isso desde já avançamos para a nossa colega Inês Blanc, a quem passa a palavra. Obrigada, professor Paulo Batista. Obrigada a todos os presentes, a todos os professores que vejo aqui, caras conhecidas, antigos colegas. Pronto, isto é um bom teste para quem está a considerar fazer a pós-graduação, porque estes são mesmo os horários e durante uns meses estamos aqui online a esta hora, perto da hora de jantar. Às vezes é um bocadinho difícil, mas depois vale a pena. Queria então realmente agradecer e dizer que me encontro como representante de antiga aluna da terceira edição desta pós-graduação e, pelo menos dos colegas que conheço desta terceira edição, qualquer um deles estaria aqui muito bem a representar-nos. Inês, peço desculpa interromper, pode só virar a câmara para outra posição que está o telemóvel ao contrário, portanto está exatamente. Muito obrigado. Obrigado. Nada. Peço desculpa. Pronto, portanto, estava aqui a dizer que qualquer um dos meus colegas nos estaria a representar a todos aqui muito bem e isso é uma característica que também queria salientar, é o bom ambiente e a cooperação que houve sempre entre todos nós e que ainda há neste momento. Então, na minha opinião, esta pós-graduação na terceira edição foi perfeita para quem quer uma primeira abordagem às instituições de memória, que era o meu caso, o meu percurso, só para enquadrar um bocadinho e contextualizar, a minha licenciatura em arquitetura, terminei em 2000, até 2012 dediquei-me exclusivamente à arquitetura e a partir do início de 2013 comecei a enverdar pela área da mediação do livro e da leitura. Não tinha nenhuma formação, portanto, a nível de educação mais formal nesta área, apenas cursos e workshops práticos, que esses tinha bastantes, mas queria muito enverdar um bocadinho por uma área mais ligada à minha profissão atual. E, portanto, escolhi esta pós-graduação, não estou nada arrependida, antes pelo contrário, e, como estava a dizer, acho que realmente é uma ótima primeira abordagem, porque as 10 unidades curriculares que a compõem são todas com temas diferentes e bastante complementares e, portanto, para quem está a começar, fica assim com uma ideia de várias áreas. Para além disso, tinha vários colegas já profissionais na área há muito tempo, portanto isto não é indicado só para quem começa. Tinha muitos colegas técnicos superiores bibliotecários, em menor número arquivistas e também das redes de bibliotecas escolares, professores bibliotecários, ou que estavam a começar nessa área. E todos eles vieram ao encontro da pós-graduação e todos eles penso que ficaram contentes com aquilo que fizeram. Já muitos deles tinham várias formações noutras instituições e, portanto, à mesma sentiam que havia uma oferta que lhes parecia convidativa aqui na pós-graduação.
Todos os professores tinham não só experiência académica, como experiência muito prática, e isso foi muito enriquecedor, porque havia sempre casos práticos de situações que nos falavam, que estudámos e que podíamos perceber em situações muito concretas, situações que tinham resultado, outras menos bem, e porquê? Porque não se falava de determinadas situações, ou se estava a apontar um certo caminho, havia discussões, e havia sempre muita abertura e apoio da parte dos professores para nos darem apoio fora do horário das aulas, sempre a fornecerem contacto e disponíveis para tirar qualquer dúvida. O que é que isso provocou? Provocou também um muito bom ambiente entre nós alunos. Tínhamos o nosso grupo do WhatsApp e hoje em dia já passaram 6 meses do fim da pós-graduação, que terminou no final de março, quando apresentámos os trabalhos finais. E ainda hoje nós estamos em contacto uns com os outros, não com tanta frequência, obviamente, mas quando alguém fica a tomar conhecimento de alguma formação, vem perguntar a opinião aos colegas, se conhecem, se não conhecem, se já frequentaram. Ou, por exemplo, eu neste momento estou num curso breve que começou a semana passada, tomei conhecimento a partir do nosso grupo do WhatsApp, portanto continuamos muito a acompanhar-nos muito nas atividades. Uma colega nossa, entretanto, concorreu e foi colocada como professora bibliotecária e ficámos muito felizes por ela, por isso essa parte é muito engraçada e vem um bocadinho ao encontro do que os outros participantes estavam a dizer, os outros professores, sobre realmente haver depois uma continuidade e longevidade que não termina quando a pós-graduação... Não é apenas frequência, sem conclusão. Inês, deixámos de ouvi-la. Pois deixaram, peço Agora desculpa. está perfeito agora, está tudo bem, Inês. Força. E deixaram de ouvir há pouco tempo ou há muito? 5 segundos, 10, foi muito pouco. Pronto, então peço desculpa, obrigada pelo aviso. Pronto, para além do bom ambiente, acho que realmente o horário das aulas também é ótimo para conciliar com quem trabalha. Eu, por exemplo, os meus colegas ficaram muito felizes de saber que eu vinha e disseram logo que se iam inscrever para assistir e, portanto, esse apoio é realmente verdadeiro. Até sugeriram que eu viesse fazer a primeira parte a caminhar para casa como eu fazia sempre nas aulas, porque isto do online permite realmente que em qualquer sítio uma pessoa que esteja interessada possa participar, e eu acabava precisamente nos dias das aulas, às segundas e quartas, terminava o que estava a fazer às 7 e às 7 começava e portanto lá vinha eu já a assistir às aulas. Pronto, portanto, também nesse aspecto dos horários eu acho que permite que qualquer pessoa possa participar, embora às vezes ao final do dia estejamos um pouco cansados, mas é tão interessante que acabamos por ficar a ouvir e acaba por passar muito rápido o tempo. Também gostei, não sei se posso falar sobre isso, mas assim muito rapidamente, gostei do método de avaliação, porque em cada unidade curricular tínhamos um pequeno trabalho de avaliação, e esse trabalho, no fundo, também a mim, pelo menos, servia-me para me autoavaliar, no sentido de perceber se realmente tinha ficado com os conhecimentos tão bem consolidados como pensava, ou se afinal me surgiam algumas dúvidas no decorrer da elaboração do trabalho. E depois o trabalho final deu-me um prazer gigantesco fazer, porque permitiu-me tirar da gaveta um trabalho que tinha relacionado com a minha atividade prática e pegar nele à luz dos conhecimentos que tinha das várias unidades curriculares e pensar e repensar e estruturar, e fui muito bem acompanhada pela minha professora orientadora, a quem gostava de deixar mais um agradecimento à professora Mónica Frandi Ferreira, que por ter feito um acompanhamento tão bom, tornou-se assim uma espécie de amiga. Eu acho que não posso dizer amiga, porque amiga pressupõe mais tempo de convívio, mas fiquei mesmo a gostar muito da professora.
E pronto, e a apresentação final, com a possibilidade de ser também presencial e de nos conhecermos uns aos outros nas instalações da Universidade Autónoma de Lisboa, também foi um momento de convívio muitíssimo agradável. Acho que ficámos mesmo felizes de nos ver e abraçar uns aos outros e de estar ali a ouvir os trabalhos uns dos outros, assim com um apoio. Ficou a promessa de haver novos encontros. Eu bem sei que estas coisas depois são muito difíceis porque há sempre alguém que não pode nas datas, mas eu acredito que irá acontecer. E por isso resta-me agradecer esta experiência a todos os professores, todos os colegas e também a mim própria que me dei essa oportunidade. Já não estudava formalmente, como digo, desde 2000, portanto em 2025 foi assim um marco e só posso dizer que foi uma ótima decisão. Se tiverem alguma questão, se puder ajudar em alguma coisa, estejam à vontade. Obrigada a todos. Cara Inês Blanc, muito agradeço e penso que bem sabe e fala em nome de todos os professores, mas também colegas professores e colegas alunos, da enorme estima e imenso carinho que temos por si. Muito obrigado. Recupero tempo... Sr. Paulo Batista, peço desculpa, só para não ficar este lapso, assim, com certeza, toda a gente já agradeceu muito, é mesmo verdade, o professor tem uma disponibilidade inacreditável, com tanta coisa que acumula, mas está sempre ali à distância de uma mensagem, de um telefonema, e isso, nos dias de hoje, é mesmo uma coisa muito, muito louvável e peço desculpa de ter-me esquecido. Obrigada por tudo. Nada. Ora essa, pelo contrário, é que agradeço, como sempre, o cuidado e as palavras amigas. Bom, vamos ver se é possível termos o Dr. Bernardino Castro connosco. Ok, esperemos agora que sim. Vou tentar então agora voltar a partilhar. Conseguem ver agora? Tudo perfeito. Esperemos que assim continue. Portanto, eu acho que aqui nesta parte, portanto, relativamente à questão da fotografia como documento arquivístico, portanto, que por ser um documento peculiar, além do seu valor estético, informativo imediato, que deve ser, digamos, também interpretado no contexto da sua produção, portanto, quem criou, com que objetivo, em que circunstâncias. Portanto, que não se tratava de uma obra isolada de um autor, mas sim do resultado de um processo, digamos, coletivo em que se cruza a tecnologia, a sociedade e as instituições. Como refere, portanto, alguns autores, a fotografia só é elevada à condição de documento porque participa em transformações sociais, na institucionalização de serviços e na incorporação de imagens pelos cidadãos. Assim, qualquer imagem pode ser considerada documento, enquanto informação registada no suporte, mas só adquirir pleno sentido quando respeitamos a sua proveniência, organicidade e contexto de produção. Sem isto, digamos, arrisca-se a ser vista apenas como uma imagem de alguma coisa completamente descontextualizada e que perde, em grande parte, o seu valor informativo. É certo que também em alguns casos de descrição, sem contextualização, é também muitas vezes a única alternativa possível para que se possa garantir o tratamento e posterior recuperação da informação. Um outro ponto que também acho que é importante de reflexão é também lembrar que a leitura da fotografia, não raras vezes, também é subjetiva e polissémica, porque pode ter múltiplas interpretações que nem sempre coincidem com a intenção do autor. A ideia de que uma fotografia traduz fielmente a realidade pode ser ilusória. Exige sempre uma contextualização, uma descrição e uma investigação complementar, de forma a que se possa proporcionar ao utilizador uma compreensão mais plena da informação da qual está na nossa presença. Portanto, do ponto de vista arquivístico, estamos aqui, digamos, num desafio duplo, ou seja, garantir que as fotografias sejam tratadas, descritas e recuperadas dentro do respectivo fundo, e também reconhecer que muitas vezes o tratamento documental possível é limitado, obrigando a descrições sumárias. Portanto,
há um outro ponto que eu também acho que deve ser de reflexão e que é extremamente importante e que tem influência nas questões da promoção e da difusão do património fotográfico, que tem a ver com os direitos de autor e os direitos da imagem, que condicionam em muito o próprio acesso, a reprodução e a utilização das imagens. Portanto, por tudo isto, os arquivos não podem limitar-se só a conservar e difundir, têm também a missão de promover o património e aproximá-lo da sociedade. E este papel dos arquivos, da difusão dos arquivos, portanto, não é só a sua preservação, mas a difusão tem aqui também um papel estruturante ao lado da recolha, do tratamento, da conservação, entre outras funções arquivísticas. Portanto, a difusão define-se como um conjunto de práticas destinadas a dar visibilidade aos documentos e a facilitar a sua apropriação pelas comunidades. E é através dela que a documentação se transforma em conhecimento acessível e também socialmente útil. Portanto, no essencial, significa aproximar o público dos arquivos através de as mais variadas formas que podem ser feitas, de publicações, exposições, conferências, atividades educativas, etc. E essencialmente, nos dias de hoje, através das plataformas digitais que é dificilmente, aliás, se não impossível, de contornar essa questão das plataformas digitais. Contudo, persistem três grandes desafios, que é a questão da falta de recursos humanos e financeiros, que podem limitar esta ação de difusão, os estereótipos também sobre os arquivos ainda vistos como lugares fechados ou meros depósitos, e também a própria ambiguidade conceptual do que dificulta a precisão e a consolidação das práticas. Quando se fala de difusão, não é linear, ou seja, há uma lacuna de literatura arquivística e ainda alguma confusão terminológica, seja difusão, acesso, divulgação, promoção e disseminação, são muitas vezes usados como sinónimos quando verdadeiramente não o são. Apesar disso, a difusão deve ser entendida como uma estratégia central, articulando a acessibilidade, a transparência, o marketing da informação, a mediação, a literacia informacional e os estudos de utilizadores. Por exemplo, eu recordo-me que o Centro de Fotografia chegou a fazer já há alguns anos atrás, e seria a altura também de voltar a fazer esse estudo, mas fez um pequeno estudo digamos, do perfil dos visitantes do Centro de Fotografia e predominantemente era de sexo feminino, solteiros e de idade entre os 18 e os 35 anos. E nós estamos com cerca diariamente, agora neste momento, estamos com cerca de 600 visitantes por dia. Portanto, para ser eficaz, digamos, e deve-se ter sempre em conta três elementos-chave para a questão da promoção e da difusão cultural. O utilizador da informação, o conteúdo a ser difundido e as tecnologias de informação e comunicação disponíveis. Portanto, só vai haver verdadeira difusão quando os documentos circulam, são compreendidos e permitem a apropriação social. Portanto, estas foram as premissas que eu acho que são importantes de reflexão para, digamos, elaborar um programa de promoção cultural numa instituição como um arquivo. E neste caso, num arquivo especial ou particular como relacionado com o património fotográfico. E então passemos ao Centro Português de Fotografia e no trabalho que vem desenvolvendo relativamente às questões da promoção e difusão cultural. O Centro Português de Fotografia foi criado em 1997 e ocupa a antiga cadeia e Tribunal da Relação do Porto. É um edifício do século XVIII, de grande valor simbólico, e desde 2012 que se encontra integrado na Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Portanto, o Centro de Fotografia tem uma vertente com várias, digamos, dimensões patrimoniais, ou seja,
nós temos uma dimensão histórica e arquitetónica que tem um peso muito grande. O próprio edifício em si é um monumento nacional, e também das pessoas que estiveram ligadas a esse edifício, como por exemplo o Camilo Castelo Branco, que é um dos focos de atração ao centro, que vem principalmente os alunos do ensino secundário, vêm ao Centro de Geografia para ver o local onde o Camilo Castelo Branco escreveu O Amor de Perdição, mas isso é também uma forma de os levar a conhecer os restantes patrimónios de que o Centro de Geografia é detentor, e o seu core business também, que é a questão dos arquivos fotográficos. Portanto, é um ponto de atração, mas que leva também ao conhecimento de outro tipo de informação. Temos também a parte biblioteconómica, como a biblioteca do Pedro Miguel Frade, com cerca de 33.900 títulos sobre fotografia, portanto é uma biblioteca especializada. Temos também um núcleo museológico que tem cerca de 5.800 câmaras, estando provavelmente expostos cerca de 800 equipamentos fotográficos, e esses mesmos 800 fotográficos já estão num catálogo digital, que é o Digicam, que podem ser consultados através do nosso site, podem chegar lá a esse catálogo digital, e que no futuro espero que venha a albergar estes 5.800 câmaras e equipamentos que somos detentores. E por fim temos o nosso core business, que é a arquivística, com cerca de 161 fundos e coleções, portanto quase 1 milhão de imagens, em que se inclui a Coleção Nacional de Fotografia, com autores portugueses e internacionais. Posto isto, também acho que é importante perceberem, em termos de recursos humanos, o que é que nós temos para questão. Aliás, toda a equipa está ligada e é necessária toda a equipa para se fazer a promoção cultural, portanto, mais diretamente ou indiretamente ligados, é necessária toda a equipa, mas há determinados elementos que estão, digamos, se dedicam mais especificamente à área da promoção, apesar de não também ser a 100%, porque tem outras atividades. Tem uma pessoa só ligada para a divulgação e que também tem um pezinho no mecenato e noutras áreas também. Depois, na área do design, há 2 elementos também que fazem o design, todo o design que é necessário para a divulgação das atividades, e também para reportagens fotográficas dos eventos e por aí fora. Mas esses elementos, como digo, não estão a 100% só nisso. Em termos de estratégias de promoção e organização cultural, portanto, o CPF tem assumido, digamos, a difusão como uma missão central entre as suas práticas, e o que se pretende é, de facto, atingir o maior número de público e de visitantes, de utilizadores. É esse o nosso objetivo. E tem vindo, ao longo dos tempos, trabalhando aos poucos sobre várias situações que nós consideramos importantes no âmbito da promoção e dinamização cultural, como a questão do logo. O nosso logo do Centro de Geografia, que já existe desde 1997, quando ainda era então uma direção-geral, e teve um prémio, digamos, pelo design que foi feito em termos do próprio logo. E também criamos um slogan, que é um mundo de imagens à sua espera, portanto, consideramos que era uma forma de nos aproximarmos dos nossos utilizadores e de nos dar a conhecer, e, portanto, acho que fomos, desta parte, felizes com a frase deste slogan, e, portanto, que é importante para a identidade institucional. Depois também a presença digital de várias formas, seja através das nossas bases de dados e catálogos online, seja através do site, de Facebook, Instagram, LinkedIn, todas, digamos, as redes sociais, algumas plataformas também de divulgação de exposições, de agendas culturais. Portanto, tentamos abranger o máximo que conseguimos com os recursos que temos, digamos, recursos essencialmente humanos, para conseguir fazer a maior divulgação possível.
Na presença digital, por exemplo, um pormenor também, até a própria marca d'água, eu acho que acaba por ser também uma forma de promoção, apesar de aqui em alguns destes elementos, como podem ver, há diferenças de presença da marca d'água, a tendência é para ser mais esbatida, mas comum, de qualquer forma, estar presente. Em termos de também em exposições, em termos das exposições, há todo depois um material de divulgação que circula, que é também produzido desde a folha de sala, em várias línguas, sempre que conseguimos haver as respectivas traduções, desde banderolas exteriores, banderolas interiores, o próprio convite, os cartazes, um catálogo da exposição, a próprio design da exposição. É claro que tudo isto depende dos recursos também financeiros e das parcerias que porventura conseguimos, digamos, angariar para a produção das exposições, que podem ser não só físicas, mas também virtuais, podem ser organizadas na nossa sede ou também em itinerância. Nós emprestamos também obras para outras exposições, e, digamos, imagens que fazem parte das nossas coleções para outras exposições, seja através do próprio exemplar, do exemplar vintage, seja através também da cedência digital de imagens para estarem patentes em exposições que são organizadas por outras entidades que não o Centro de Fotografia. O Centro de Fotografia já teve também uma presença muito grande, seja a nível nacional, seja a nível internacional. Acho que em termos de continentes já estivemos presentes em todos os continentes com exposições do Centro de Fotografia, somente num dos continentes é que acho que não estivemos presentes. Essa parte internacional, neste momento, não está a ser, digamos, alimentada por falta de recursos humanos para o efeito. E, portanto, estamos a manter somente na questão das exposições que são produzidas na própria sede e, porventura, algum pedido de empréstimo de imagens, assim como casos muito pontuais num CPF fora de portas em que produz uma exposição mais na região do Porto, em que podemos ir a um local como, por exemplo, um centro comercial, que já organizamos algumas exposições em centros comerciais e que tem um impacto muito interessante em termos de dar a conhecer o Centro Português de Fotografia. Há também projetos digitais que há muitos deles que foram até criados na altura da pandemia, que depois foi-se-lhes dado continuidade, como as notícias dos arquivos, de uma doação ou outro tipo de notícias que queremos, digamos, passar para o exterior. A Cronofoto foi também um projeto muito interessante de um senhor, de um investigador, que consultava metodicamente vários jornais da Biblioteca Municipal do Porto e que nos ia dando, digamos, elementos cronologicamente sobre acontecimentos ou outras situações que tivessem a ver com fotografia e portanto, passava-nos essa informação e nós acabávamos, depois, por a divulgar. Outros projetos, por exemplo, têm a ver com, por exemplo, a Casa Fotográfica, que é a Alvão, que faz parte, é um arquivo que nós temos, e portanto, havia a comemoração dos 120 anos e, portanto, criámos um logo, criámos toda uma série de atividades relacionadas com a comemoração desses 20 anos da Casa Fotográfica Alvão e portanto, passávamos também informação sobre este arquivo do qual somos detentores. Outros projetos também têm a ver com mostrar a nossa casa, como a Coleção Nacional de Fotografia, ou mostrar os bastidores de uma parte mais técnica do que era feito. Era uma forma também de nos dar a conhecer, assim como também algumas curiosidades, factos, seja sobre os nossos fundos, seja sobre o próprio edifício, também era uma forma de passar a informação. Além disso, não agora também com a regularidade que gostaríamos, também seja por questões financeiras, seja por questões também de recursos humanos, que é impossível, porque nós somos só 20 trabalhadores no Centro de Fotografia e muitas frentes para
digamos, resolver, e a parte editorial é uma das lacunas que nós não estamos ainda a conseguir, digamos, ultrapassar. Mas temos todo um histórico de publicações realizadas no Centro de Fotografia, desde postais, calendários e outros objetos, e temos uma loja onde podemos efetuar a venda dessas mesmas publicações e outros objetos que entretanto, também foram criados. E, por fim, também os dias comemorativos, as visitas guiadas e oficinas. Tudo isto são formas de, digamos, de fazer a promoção dos nossos fundos e coleções. Temos aqui, por exemplo, a utilizar uma imagem nas explicações. Há, por exemplo, umas visitas muito interessantes que de vez em quando fazemos relativamente aos locais da cidade do Porto, em que se mostra a fotografia de como era antes e estamos perante um edifício que já não existe, ou que ainda existe, mas que sofreu muitas alterações, e pode-se porventura mostrar essas alterações, ou as casas fotográficas, a localização das casas fotográficas também. Há vários percursos que tentamos implementar com base nos nossos arquivos. Portanto, todos estes instrumentos evidenciam o CPF como numa tentativa, aqui já agora este pormenor também que já me esquecia, criamos também, como podem ver aí no vosso canto direito, a nossa mascote, que é a Zumi. Portanto, também foi uma parceria com uma escola digamos, de moda, em que produziu, digamos, a mascote, e que tivemos exposto, e portanto as pessoas podiam pegar na mascote, tirar fotografias, e depois com outra escola de multimédia conseguimos também fazer um filme, por exemplo, da mascote, a fazer a visita ao edifício e explicar, digamos, todo o percurso no edifício, ou durante o ano vamos utilizando a mascote também em diversas posições ou em diversas situações, para avisos, para tornar uma comunicação também mais próxima dos nossos utilizadores e visitantes. Portanto, eu concluiria que o Centro de Fotografia, digamos, tenta ser um mediador cultural em que transforma o património numa experiência viva, tenta aproximar-se das comunidades e reforçar a cidadania. Como concluindo, a fotografia como memória e identidade só ganha significado quando contextualizada e tratada como um documento arquivístico. A difusão e a missão estratégica, os arquivos não existem apenas para guardar, mas para comunicar, educar e aproximar comunidades. O Centro de Fotografia tenta, de alguma forma, mostrar o que é possível transformar património em experiências vivas e participativas. Os serviços de informação e agentes de cidadania, os arquivos e bibliotecas têm um papel muito ativo na construção da cultura democrática, promovendo o acesso, a inclusão e a literacia. Portanto, os arquivos não se esgotam em guardar memórias, afirmam-se quando promovem e partilham a cultura com a comunidade. Muito obrigado por terem, estando até estas horas, a assistir a este webinar e a assistir em particular a esta comunicação. Muito obrigado a todos, e fica também aqui o meu contacto, caso queiram, digamos, que se ver esclarecido alguma situação, ou fazer uma visita ao Centro de Fotografia em particular. Terei muito gosto em receber quem quer que seja e colaborar. Muito obrigado. Caro Bernardino, muito obrigado pela excelente apresentação. Peço-te que feches também. Ok, só um minuto. Já está. Pronto, muito bem, perfeito. Bom, vou fazer um encerramento, digamos, e nesse sentido agradeço a excelência das apresentações que aqui tivemos o gosto de ouvir, em que, procurando fazer uma muito rápida síntese da mesma, bom, mais exatamente em apenas 3 palavras, podemos reunir em pessoas
comunidades, informação e a importância dos arquivos, bibliotecas, museus e demais serviços da informação estarem abertos ao público e serem úteis para a sociedade. E, nesse sentido, foi aqui enfatizado pelos conferencistas a forma como estes serviços de informação evidenciam a sua ação no âmbito da promoção e dinamização cultural e educativa, o que, afinal, vai de encontro, nem poderia ser de outra maneira, aos objetivos desta pós-graduação e que se destina aos arquivistas, bibliotecários, documentalistas, etc., que todos os dias, diariamente, dão provas de extraordinária resiliência a desenvolver todos os problemas, e são tantos, com que se deparam. Aliás, e se me permitem a brincadeira, esta formação vai muito além da capacitação técnica, chegando inclusive, como viram aqui, com absoluto brilhantismo, entrando até no mundo do contorcionismo, entenda-se a capacidade dos nossos alunos fazerem apresentações de lado, como a Inês aqui tão bem demonstrou, e depois recuperando ali num flic-flac a posição com que terminou esta conferência. Portanto, temos ali os mortais encarpados ao virar da esquina. Bom, uma brincadeira, muito agradeço a todos a vossa presença. Caro André, eu não sei se temos tempo ou não aqui para alguns minutos de eventuais perguntas e questões que queiram colocar aos nossos conferencistas. Paulo, estejam à vontade. Pronto, perfeito. Então, passo a palavra a todos os que aqui assistiram, na eventualidade de quererem colocar alguma questão aos nossos conferencistas. Bom, eu penso que não é necessário. De facto, as apresentações que tivemos a oportunidade de ouvir foram de tal maneira brilhantes e esclarecedoras que não ficou nenhuma questão por colocar. Bom, despeço-me em nome de todos. Muito obrigado por terem acompanhado mais esta iniciativa da Autónoma Academy. Obrigado, boa noite. Boa noite, Obrigado. e em nome da Autónoma Academy agradeço a presença dos 5 e de todos os que nos acompanharam durante este tempo. Como disse no início do webinar, esta pós-graduação teve início nesta segunda-feira, mas já temos as candidaturas abertas para a próxima edição, que terá início em janeiro. Boa noite e obrigado. Até à próxima. Muito obrigado. Obrigado. Autónoma Academy. Experienced people.